E é interessante, né? O Papa que está aí, né, falou há pouco tempo que a maior irmandade existente, ou proximidade de pensamento humano é entre cristãos e comunistas. Porque comunista é aquele que comunga, porque tem um preconceito. Aliás, o Hobsbawm, esse grande historiador, né? E essa minha concepção de socialismo, temos que falar de socialismo, como diz o Bobbio. Socialismo, diz o Hobsbawm, socialista é aquela pessoa que tem em primeiro lugar as pessoas e as mais simples. Socialista é aquele que defende a esfera pública, que defende o único espaço onde podem ter direitos universais. Mas essas palavras foram absolutamente demonizadas. Entende? Então não se pode estudar um pensamento... Aliás, a escola do Hayek era contra, inclusive, o keynesianismo, porque queria que o Estado regulasse o capital. E é esse mesmo historiador, Hobsbawm, que vai dizer, na Era dos Extremos, que quando a inteligência capitalista conseguiu regular o capital, houve um equilíbrio, pelo menos em 20 países. Foi a idade de ouro do capitalismo. Ou seja, esse neoconservadorismo, com marcas de neofascismo, estão colocando o capitalismo num beco sem saída. Entende? E é preciso que o pensamento, inclusive liberal, social, comece a perceber isso. Aos próprios capitalistas tem que perceber que este pensamento os leva a um beco sem saída. Uma última pergunta, né? Que não pode deixar de ser avaliada, né? Não pode deixar de ser dita. Se nós estamos vivendo nesse momento, como o senhor bem enunciou, um estado de exceção, nós tivemos anteriormente 13 anos de governos petistas. Lula no primeiro e segundo mandato, Dilma no primeiro mandato, no segundo mandato e meio, governos que vieram dos movimentos sociais organizados, CUT, MST, com apoio da UNE e de outras entidades de peso político no Senado Conjuntural Brasileiro, que representam, em algum momento da história brasileira, não só a resistência contra a ditadura cívico-militar, mas o clamor por reformas de base que nunca saíram do papel. E que se esperava uma amplitude da democracia e da participação popular, inclusive era a proposta do governo democrático popular. Qual a responsabilidade, se é que podemos dizer assim, responsabilidade ou consequências que, no momento presente, estão guardadas com a conduta política dos 13 anos de governo petista? Por que essa onda reacionária, conservadora ou protofascista chegou ao ponto que chegou e por que, nesse hiato de 13 anos de governo democrático popular, não houve uma amplitude do espaço democrático, de participação popular, que pudesse criar um dique de resistência a esse momento presente que nós estamos? Essa é uma questão complexa, mas é importante porque tem que se fazer um balanço, né? Tanto dos descaminhos, né? Do bloco de poder, né? Eu costumo chamar sempre o bloco de poder, no qual hegemonicamente, digamos, era o PT, mas do ponto de vista de representação no executivo, mas não necessariamente no parlamento, né? E nem no judiciário. Então, é um bloco de poder complexo, mas que o grande erro, o grande equívoco, digamos, do grupo, que é um grupo que chamava a diretriz mais geral, foi cair na política tradicional, do meu ponto de vista, de manter-se no poder a partir do que tradicionalmente a política brasileira fez, o caixa 2. E caiu como um pato. O mensalão foi isso, foi uma armadilha e uma desmoralização, por um lado. Por outro lado, este tipo de visão abandonou a base, abandonou a formação de quadro, os movimentos sociais, atendeu coisas importantes, salário mínimo, os institutos federais. Então, nós temos que ver coisas, mas não mexeu, digamos, no estrutural. Então, essas duas questões vão ter um preço longo,
porque desarmaram, de um lado, muita desilusão, divisão de sindical, novos partidos dentro do próprio campo de esquerda. Então, foi enfraquecendo o bloco que poderia, digamos, ter um salto democrático, popular, um projeto nacional popular, etc. E, por outro lado, o campo conservador da direita se organizou como classe. Muito mais do que em 64. E é por isso que este golpe de Estado com farsa formalmente legal, fez o rito, mas o conteúdo do rito é podre. Isto joga uma questão que pode ser de longo prazo, efeitos de longo prazo, de gerações. Então, a gravidade e o estado de exceção é quando a política não funciona. A política no sentido não dos lobbies, mas as instituições democráticas são truncadas no seu processo e, portanto, quem decide são os grupos, é o capital e os seus interesses. Aí privatiza. Quem é que consultou se quer privatizar o pré-sal? Qual é a consulta popular para privatizar a água no Rio de Janeiro? Qual é a consulta para privatizar a universidade? A população delegou a esses deputados a fazer isso? Não. Se dissessem os deputados, nós vamos privatizar a água, o pré-sal, papapá, a maior parte deles não seriam eleitos. Então, é um poder que trai o voto popular, que é o elemento elementar de uma democracia parlamentar. De tal sorte que, na minha visão hoje, se a gente quiser, na minha não, são análises, se a gente quiser renascer das cinzas, nós temos que voltar a um trabalho muito forte de base, um trabalho de reorganização por direitos, pelos direitos mais elementares, direito à vida, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação pública de qualidade, etc. E esse é um papel que o campo da esquerda, nas suas diferentes denominações, tem que ser generoso. Eu sempre cito uma entrevista de Leandro Conder, você já me ouviu falar isso, né? Que perguntaram a ele, quando ele voltou do exílio, como é que ele definia a direita brasileira. Ele dizia, a direita brasileira tem uma unidade substancial, profunda e inabalável. Sejam eles crentes ou agnósticos, sejam eles positivistas, funcionalistas, sejam eles cientificistas ou não, eles estão unidos para impedir que se implante no Brasil uma democracia efetiva. A pergunta que nós temos que nos fazer nesse momento, a todas as forças, inclusive forças democráticas que não são socialistas, que não são de esquerda, que lutam por uma sociedade sem convulsão social, sem a mortandade que nós temos, sem sociedades que estão, jovens que estão se matando entre eles, polícia que vem do meio popular sendo morta e matando. Tem muitos policiais que estão sendo mortos. Nós temos que ver esse lado também. Nós temos que perguntar e encontrar lá no nosso sindicato, lá na nossa associação científica, ali no nosso condomínio, né? Qual é a nossa convicção, a nossa unidade substancial, profunda e inabalável? Qual é a agenda, né? E aí sim volta a importância desse trabalho da rede tecnológica de extensão. É um trabalho capilar, importante. Eu acho que as universidades e os institutos têm que buscar isso, mas é exatamente isso que o golpe está cortando financiamento, etc, etc. Mas também eu acho que a gente não pode ter pessimismo total. O pessimismo é um adversário político. E também o individualismo, o isolamento. Aí o convite que eu faço a todos é sindicalize-se. Busque siglas partidárias que possam reforçar a Câmara de Vereadores numa visão social, democrática, parlamento, etc. Esse é o grande esforço que nós temos que ter. E olhando esse país, né, eu estava em João Pessoa na abertura do CONIF e o diretor de Roraima disse: Gaudêncio, eu tenho lá dentro 20
20 comunidades indígenas que falam línguas diferentes, dentro do Instituto. Diz, eu estou chamando lá, fui lá para o MEC, estou chamando as pessoas para ir lá. O avião chega lá e fica 3 dias para voltar. Mas se alguém fica mordido de cobra, não tenho como levar no hospital. Eu tenho que aprender dos índios a cortar a perna, cortar na perna, queimar, entende? E diz, eu já tive 7 malárias, o diretor. Então tem coisas fantásticas. É daí que nós podemos renascer da cinza, olhar. Eu acho que nós temos que olhar muito mais a prática, a ação, ali é onde existem as mudanças transformadoras. E estar naquilo que o grande Florestan, a história nos ajuda. A história nunca se fecha, diz ele. A história, o ciclo da história são os seres humanos em luta, em conflito, em busca de direitos, que abrem e fecham os circuitos. Mais uma vez, infelizmente, o Brasil tem um circuito fechado. Mas não será eterno isso. E é preciso, então, olhar onde existe este germe, né, que pode, digamos, no médio prazo, ou no curto prazo, até porque há contradições também no campo que nos oprime nesse momento. E murar o medo, né, como diz Mia Couto, né, citando até o grande Galeano, né, os que têm armas têm medo que faltem armas, né? Os que têm emprego têm medo que falte emprego, os que comem têm medo que falte comida, e tem gente, diz o Mia Couto, se me permite dizer ele, que tem medo que o medo acabe. E aí ontem mesmo citei o Veni, André Veni, que o Antônio Cândido cita ao final do Caráter da Repressão, e lá escrito no diário dele, não tema a pobreza, você pode sair dela, não tema a prisão,